Vamos então fazer a reflexão no livro de Josué, no capítulo 7. Abra sua Bíblia, Josué, capítulo 7. Essa é uma mensagem que eu preguei em 2019. Talvez com a sua memória você vai lembrar. Ontem eu passei o dia separando os textos e relembrando algumas mensagens. E eu quero revisitar essa mensagem. E nós vamos começar a ler então o capítulo 7. Essa história começa, na verdade, no capítulo 6, com a derrubada dos muros de Jericó, mas o nosso foco, na verdade, é o capítulo 7. Josué, capítulo 7, do verso 21 ao verso 26. A gente vai fazer uma pequena introdução no capítulo 6 para você entender a história, né? Abra a sua Bíblia, Josué, capítulo 7, de 1 a 26. Você sabe que eu gosto muito dos ditos populares, né? Há uma frase que a gente usa, né? Deus é comigo, Deus é contigo. Olha, meu irmão, vai que Deus é contigo. Deus está na sua frente, é verdade. Romanos capítulo 8, verso 31, a parte B diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma coisa bonita, né? Chega da força. Se Deus é comigo, quem vai ser contra a gente? Se Deus está à frente, quem é que vai estar, né? Então a gente gosta muito de usar isso, mas hoje eu quero pregar diferente, né? Dessa frase que a gente usa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz Paulo aos Romanos. O tema da nossa mensagem dessa manhã é: quando Deus é contra nós. Eita, aí fica difícil. Quando Deus é contra nós, e aí? Quem é que vai nos defender de Deus? Essa é uma visão que chega a dar um nó na nossa mente, porque a gente nunca pensa assim, né? Sempre é Deus é comigo. Como é que o baiano diz aqui, a frase popular do baiano? Deus é mais. Oxa, Deus é mais. Eu ouço muito isso, qualquer coisa, Deus é mais mesmo. Quando Deus é contra nós, esse é o tema da nossa ministração. Quando Deus é contra nós. E quando que Deus é contra nós? Quando? Em que situação? Você pode imaginar uma situação quando Deus é contra nós? Quando que Deus é contra você, Big? Quando Deus é contra... Quando nós desobedecemos. Simplesmente sim. Assim como um pai. Um pai apoia seu filho em tudo que ele faz, mas o dia que esse filho desobedece e vai contra a palavra do pai, o pai não consegue apoiar o filho. Não, meu filho, não é assim não. Está errado. E o pai, que se for pai mesmo, vai ter que corrigir. Mesmo que doa primeiro no pai, mas vai ter que corrigir. Então é nesse sentido que eu quero trabalhar o tema de hoje, quando Deus é contra nós. Nós vamos falar então, você está no capítulo 7, eu vou recordar um pouco essa história que começa lá no capítulo 6. Nós estamos falando então da queda de Jericó. Na verdade é um pouquinho antes do capítulo 6, é no finalzinho. Capítulo 5, verso 13. Vira sua página, só para você poder acompanhar a leitura comigo. Vira um pouquinho, você está no capítulo 7, vá no capítulo 5, verso 13. E aí a gente vai entrar no capítulo 6. Diz assim, capítulo 5, verso 13. Estando Josué, já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé empunhando uma espada. Se nós parássemos por aqui e não lêssemos mais, o que nós estamos lendo aqui é que Josué estando perto de Jericó. Aliás, nós queremos destacar que Jericó é a cidade mais antiga conhecida. Né? É a cidade mais antiga. Lamentavelmente, na viagem que eu fiz a Israel, Deus assim não me autorizou a entrar em Jericó. Queria muito, passei com o ônibus na frente, mas a autoridade palestina que controla atualmente ali na Cisjordânia, né? Jericó fica praticamente às margens do Jordão. Jordão que faz divisa com a Jordânia. Então, Jericó, a cidade de Jericó, ela é controlada pela autoridade palestina, e no tempo que eu tive lá teve mortes no centro de Israel, e a autoridade palestina estava, vamos dizer assim, irredutível. E a gente achou melhor não entrar em Jericó, porque sofreríamos uma revista muito severa quando embarcássemos lá em Tel Aviv, porque as câmeras de segurança de Israel, né, nos viria dentro de Jericó, e quando a gente voltasse, provavelmente a revista seria
bem severa. Então eles preferiram não entrar em Jericó, mas fiquei com aquele gostinho de, poxa, queria conhecer Jericó, né? Aqui o texto está falando então dessa cidade que seria conquistada. Nós temos que lembrar que Jericó é a porta de entrada para a terra prometida. Então eles vieram do Egito, do extremo sul, vieram costeando ali a parte da Jordânia, toda a parte onde atualmente é Jordânia, foram até no extremo norte e começaram a descida. Isso levou 40 anos, levaria apenas 3 meses de caminhada. Se você quiser fazer de a pé, você leva 3 meses. Levaram 40 anos. E quando eles começaram a retornar, eles pararam um pouquinho antes da passagem do Jordão. Eles passariam o Rio Jordão e a primeira cidade já do lado, né, que hoje seria o território de Israel, naquele período seria então a Canaã. Então eles ficaram acampados, se prepararam, se santificaram e no outro dia fizeram a passagem. Então nós estamos falando um pouquinho antes dessa passagem. Estando Josué, verso 13, capítulo 5, verso 13, estando Josué perto de Jericó, ele olhou para cima e viu um homem em pé empunhando uma espada. Como eu disse, se parasse aqui, nós poderíamos interpretar isso como um inimigo, um guarda de Jericó, um sentinela, mas o texto continua. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou é por os nossos inimigos? Daqui vem o nosso título, né, do nosso tema, quando Deus é contra nós. Josué vê um homem em pé empunhando uma espada. Olha a coragem de Josué. Embora Josué fosse militar também, né? Se aproximou daquele homem e perguntou: você é por nós? Você está com a gente? Você é nosso amigo ou você está pelos nossos inimigos? Olha a pergunta dele, a resposta daquele homem. Verso 14: nem uma coisa e nem outra. Respondeu ele: eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Olha com quem é que Josué está falando. Com o comandante das forças celestiais. Aquele homem estava pessoalmente ali com uma espada na mão. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? Verso 15, o comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué os tirou. Isso aqui lembra também a passagem de quando Moisés teve um encontro lá na sarça ardente e Deus disse para ele: tira suas sandálias, você está no lugar santo. Ou seja, ele teve um contato direto. Aí entramos no capítulo 6, verso 1. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém entrava e ninguém saía. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Verso 3, marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem a trombeta. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar aonde estiver. Verso 6. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse: leve a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marcha ao redor da cidade, e os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Verso 8. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam as trombetas. Verso 10. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem brado de guerra, não levante a voz, não digo palavra alguma, até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. E assim fez a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite.
Verso 12. E Josué levantou-se de manhã, na manhã seguinte, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levaram a trombeta iam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. Verso 14. No segundo dia, também rodearam a cidade uma vez e voltaram para o acampamento. E durante 6 dias repetiram aquela ação. Imagine o desespero do povo. Jericó era fortemente murada. Os soldados estavam ali com as suas flechas apontadas, com suas lanças apontadas. E via, o que eles viam? Uma caixa dourada sendo carregada por sacerdotes. Outros sacerdotes, 7 deles, tocavam sem parar aquelas trombetas, e os soldados marchando, calado, só a trombeta tocando, calado. Davam uma volta, voltavam para casa. Os soldados ficavam atentos, relaxavam, ufa, foram embora. No dia de novo, 6 vezes. Imagine o desespero deles. Mas houve uma mudança. Verso 15. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor. Mas foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Todos os dias era uma volta só, mas no 7º dia, deram quantas voltas? 7 voltas. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem! Olha que coisa linda, eu queria estar lá. Gritem. E o Senhor entregou a cidade a vocês, e a cidade com tudo que nela existe será consagrada ao Senhor para destruição. Consagrada ao Senhor para destruição. Guarde essa palavra. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fique longe, olha o verso 18, mas fique longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhum delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro serão sagrados, pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o tesouro. Aqui nós temos orientações claras. Verso 20, e quando soaram as trombetas, o povo gritou, e o som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. E consagraram a cidade ao Senhor, destruindo o fio da espada. Homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que nela havia. O que nós estamos vendo aqui é a conquista, a entrada, e foi uma grande vitória. Nós sabemos, irmãos, que não foi a trombeta. Nós sabemos que não foi o forte grito que derrubou as muralhas. Nós bem sabemos quem derrubou as muralhas. Deus deve ter feito assim, ó, e a muralha caiu. Mas aqueles homens obedeceram. Uma volta, todo mundo boca calada. Enquanto nós estamos marchando, boca calada. Vai ter um dia que o Senhor diz, grite. Grite que eu estou dando a vitória. E eles gritaram. E as trombetas tocaram. E o muro simplesmente caiu. Cada um que estava à volta da cidade avançou. Destruiu tudo. Mas aqui nós temos que ver, irmãos, havia aqui uma instrução. Mas fique longe das coisas consagradas. Não se aposte de nada, porque Jericó era uma cidade muito próspera. Vocês têm que lembrar que quando foi feito, vamos dizer assim, a infiltração em Jericó, quando os espias foram lá, dos 7 que foram lá, 2 disseram, tanto Josué, que agora está invadindo, ele disse, tem uvas gigantes, a comida é muito boa, tem gigantes, mas a terra é fértil. Ou seja, era uma cidade próspera. Mas a ordem do Senhor é, vocês vão entrar e vão matar todos os seres vivos. Todo ouro, prata, bronze será então consagrada de maneira permanente ao Senhor. Não toquem em nada. Foi essa a orientação e foi uma grande vitória que Deus deu ao povo de Israel.
Vitória tamanha que correu, vamos dizer assim, o boato, né? Se fosse hoje, sairia nas primeiras capas de jornal. A vitória que o povo de Deus teve sobre aquela imensa e poderosa, a mais poderosa cidade fortificada daquele tempo. E eles venceram fácil. Quantos homens aqui de Israel morreram no combate? Porque todo combate a gente espera as baixas. Quantas baixas teve aqui? Nenhuma. Zero baixa. Derrubaram a maior, a mais fortificada, sem nenhuma baixa. Quem fez isso? O Senhor. E por que o Senhor deu a vitória? Porque eles obedeceram exatamente como o Senhor deu. Então, só que se eu parasse a pregação aqui agora, você ia para casa sabendo, se eu obedecer o Senhor, eu vou vencer minhas batalhas. Ponto. Se eu obedecer exatamente o que ele me disse, eu venço as batalhas. Não há gigante, não há muralhas, não há nada que pode ficar à nossa frente, porque nós gritamos e clamamos o nome do Senhor. E o nosso Senhor é forte e poderoso. E não há muralhas, não há nada que possa resistir ao Senhor, desde que nós obedeçamos aquilo que manda. Bom, aqui nós resumimos o capítulo 6, mas a nossa ministração não está no capítulo 6 e sim no capítulo 7. Vire sua página para o capítulo 7. Essa que eu chamo de introdução, né? Um capítulo todo só para fazer uma introdução daquilo que nós queremos avançar. Nós vimos que lá no capítulo 6, verso 2, o Senhor disse a Josué: olhe, eu estou entregando a vocês a cidade de Jericó, o seu rei, e todos os corajosos soldados. Eu estou entregando, dando a vocês essa vitória. O povo, então, de Israel, guiado por Deus, iniciou essa batalha nessa cidade fortificada e o povo, então, teve grande vitória. Mas acontece, irmãos, que Jericó é apenas o portal, o início de Canaã. Tinha muitas batalhas para dentro. Era o início só, não era a vitória total. Eles não conquistaram Jericó e aí parou. Oba, vamos se aposentar. Guarda as espadas, não vai. Não, a luta só ia começar. Outra instrução para a nossa vida. Deus nos dá a vitória quando nós obedecemos. Mas a nossa batalha não acaba na última vitória que tivemos. A minha última vitória foi semana passada. Quem teve na quarta-feira aqui comigo aqui? Quem teve quarta-feira? Você lembra que eu perdi minha carteira? Glória a Deus. Lembra que o Senhor me devolveu a carteira? Tive vitória. Essa semana, estou preparado para a próxima batalha. Eu não sei o que vai acontecer. Vamos passar uma semana no campo. Eu vou pernoitar lá 2, 3 dias e o pessoal vai ficar 5 dias lá. Vamos batalhar. O que vai acontecer lá? Bom, eu já cortei meu dedo, martelei meu dedo lá. Eu e Abraão lá. Vou bater um prego. Eu que sou pregador, né? Preguei o meu próprio dedo, olha para isso. Então, nós teremos batalha todos os dias. Mas nós já sabemos o segredo da batalha. Qual é? Obedecer. Se eu obedeço, eu ganho. Se eu desobedeço, eu perco. E é o que nós vamos ver aqui. Deus dá ordem. Verso 17 do capítulo 6 diz: a cidade deve ser destruída. Deve ser destruída. Vocês lembram que houve um rei que também recebeu a ordem: mate todos os seres vivos, destrua tudo. E esse rei fez o quê? Não obedeceu. Como é o nome desse rei? Saul? Saul. Samuel disse para ele: olha, você vai entrar na cidade, vai destruir tudo. Tá bom, beleza. Samuel demorou a chegar, pegou engarrafamento na paralela, não é possível, em algum lugar, atrasou, e ele sendo pressionado pelo seu exército, ele mesmo sacrificou, ele mesmo fez. Lembra que de manhã na IBD eu falei que diácono é uma coisa e pastor é outra? Ele tomou o lugar de quem? Do sacerdote. Ah, eu já vi ele fazer isso, é para cortar assim, é para fazer assim, as palavras são essas, eu já sei fazer, deixa que eu faço. E aí poupou o rei Agag. Quando chegou Samuel e disse: o que aconteceu? Por que Agag está vivo aqui? Por que esse rei está vivo? Não, porque eu vou fazer aqui a diplomacia. Ele prometeu. O próprio Samuel pegou a espada, matou o rei Agag na frente de todo mundo e disse: a partir de hoje você perde o seu reinado. Veja como é coisa complicada. Aqui a ordem foi: toda a cidade deve ser destruída, junto com tudo que ela há. Apenas os utensílios
O ouro, a prata, o bronze vai ser reservado ao Senhor. E mais uma, a prostituta, todos a sua casa e seus pertences serão poupados, porque ela tem galardão. Então são essas ordens. Ninguém fique com qualquer coisa que eu mandei destruir. Então vamos ler a história do capítulo 7. Verso 1 diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, o filho de Carmim, filho de Zirim, e filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas coisas delas. Sempre tem um que desobedece. Mas é impressionante. Nas escolinhas dos meninos, nas crianças, na faculdade, na família, na empresa, na sociedade, em qualquer lugar onde tem uma lei. Basta ter uma lei. Basta alguém dizer, ó, não pode fazer isso aqui. Sempre tem um que faz. No período que eu estive no exército, durante 4 anos, fui cabo. E a ordem era, apaga a luz e eu não quero ver um pio. Sempre tinha um gaiato que dizia, pio! Se apagava a luz do alojamento, gente. 500 homens. Ó, vamos apagar agora somente a alvorada às 5 da manhã. Não quero ver um pio. Sempre tem um que de propósito, pio. Aí tu faz o quê? O que você faz? Você acende a luz, todo mundo para fora. E vamos capinar, vamos pintar o meio fio. Nós vamos lavar os latões de lavagem de comida. Nós vamos lavar as garagens. Nós vamos capinar até as 4h30. 4h30 nós guarda as ferramentas e vamos tomar banho. Porque 5 horas tem o quê? Alvorada. Mas a gente não vai dormir? Não. Não. Um erra. O alojamento todo paga. E era tão bom fazer isso, eu confesso. Mas por que isso acontece? Eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu que brinquei. Eu quero dormir. Todo mundo vai pagar. É assim que funciona. Na empresa não é assim que faz? Claro que a gente tentando ser mais justo possível, a gente tenta dosar o grau de culpa de cada um, né? A dosometria da pena, a gente tenta... Mas a verdade é que é isso, Deus dá uma ordem, mas aqui diz o povo de Israel, os filhos foram infiéis. Verso 2, e sucedeu que Josué enviou homens de Jericó até Ai, que ficava perto de Belém, de Bet-Zavém, a leste de Betel, e ordenou, subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Deixa eu colocar o contexto para você. A cidade de Ai era uma cidade pequena. Eles já tinham ocupado Jericó, montaram sua base operacional em Jericó, e Josué disse, olha, mande espias, porque é assim que se faz, veja como é que é a cidade. Tem muita gente? Tem muitos soldados? E eles foram e espiaram a cidade de Ai. Verso 3, quando voltaram, disseram a Josué, não é perigoso que todos avancem contra Ai. Enviem uns 2 a 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. E os homens de Ai puseram eles para correr. Como assim? Aquele exército poderoso de Josué, se o espião disse, olha, não mande todo o efetivo do exército, mande apenas 2 ou 3 mil, significa que o exército de Josué era muito numeroso. Mande um pelotão, mande 2, 3, tudo fraquinho. Não vamos gastar energia, deixe que os demais soldados durmam, descansem, fiquem afiando suas espadas, né? E mande 2, 3 mil, dá conta. Foram lá e apanharam. Foram lá e tiveram que fugir. Olha o que aconteceu aqui. Verso 5. Chegaram a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou completamente. Então Josué, junto com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo-se de terra a cabeça, e ali permaneceu até de tarde. O que Josué fez? Josué, entendendo que o Senhor está dando vitória, ganharam da maior cidade, o povo ainda em festa, comemorando a vitória,
Ele diz, ó, vai lá, avance lá, tome aquela cidade, é coisa rápida. Vai de manhã, de tarde já volta com a cidade tomada. E eles foram e morreram 36 homens. 36 esposas não receberam seus maridos. 36 famílias ficaram sem seus pais. Como pode isso? Se nós ganhamos da maior sem nenhuma baixa, como é que vão lutar com esses homens, com esses fracotes? E nós perdemos 36 homens. O povo desanimou completamente. Josué rasga suas vestes, começa a jogar terra, que era um costume de humilhação, diante da arca, e começou e ficou ali até o final da tarde. Ficou ali. Verso 7, olha a sua Bíblia. Disse então Josué, ah, se eu soubesse, Senhor, por que fizeste o povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar na mão dos amorreus e nos destruir? Antes contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. O que ele estava dizendo? Se eu soubesse que ia ser assim, eu nem atravessava, eu nem entrava em Jericó e ficava aqui. Ó. Eu nem provocava eles. Por que tu fez isso? Ele está questionando Deus. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra saberão disso e nos cercarão e eliminarão o nosso nome dessa terra. O medo de Josué, assim como a fama do povo de Israel correu a região porque eles derrotaram Jericó, agora é que nem a seleção brasileira. Abre um parênteses aqui. Vamos à Copa do Mundo e a gente sai ganhando e manda para casa um monte de seleção. Aí encontra uma Alemanha pela frente, 7-0. 7-1, né? Foi a 1. Bom, tanto importa se foi a 1, a 2, nós perdemos. A maior humilhação que o Brasil teve até hoje fica marcada. Uma geração toda vai ficar com complexo, vai ter problemas aí psicológicos, porque perderam tão feio assim de uma. Ninguém entende como é que nós levamos esse 7-1 aí. Ninguém entende isso. Foi basicamente, claro, né, em proporções bem menor, foi exatamente assim. E José está dizendo, todo mundo vai ficar sabendo. Eles vão ver que nós somos fracos, eles vão nos cercar e a gente vai morrer. O que farás, então, pelo seu grande nome? José está dizendo, Senhor, e o Senhor vai fazer o que agora? Porque nós estamos lutando pelo Senhor. O que o Senhor vai fazer pelo seu nome? Veja verso 10. O Senhor disse a Josué, levante-se, sai daí. Você está de joelho, com a cabeça coberta de poeira, levante-se. Por que você está aí prostrado? Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Apossou-se de coisa consagrada, roubou-as, escondeu e colocou junto aos seus bens. Josué não sabia. Para Josué e para a comunidade, eles avançaram, eles gritaram, o muro caiu, a vitória. Eles estavam ali como vitoriosos. Josué não sabia que havia tido um erro. Um deles se apossou de coisa que não era. E o Senhor fez o quê? Se afasta também. Quando eles vão para a próxima batalha, vão e quebram a cara. Não é assim com a gente também? Quando nós obedecemos, quando nós estamos conectados com o Senhor, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, tudo vai muito bem. E a palavra do Senhor diz que tudo contribui com aqueles que amam a Cristo Jesus. E o contrário é verdadeiro. Tudo dá errado quando a gente faz coisa errada. Tudo dá errado. Já não basta o inimigo das nossas vidas que procura uma brecha para nos derrubar. E às vezes nós mesmos damos legalidade, nós mesmo causamos isso aqui. Josué ficou sem entender, Josué não sabia, e o Deus disse assim, Josué, levante daí, Josué. Por que você está parado aí? O povo desobedeceu, Josué. Eu dei uma ordem e o povo desobedeceu. O povo fez o que não era para ser feito. Verso 12. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos, fogem dele, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Eu e você somos merecedores do castigo de Deus quando nós erramos. É ruim ouvir isso, né? A Bíblia diz assim, do que reclama o homem, senão do seu próprio pecado. Por que está reclamando? Mas, Senhor, por que está reclamando? Olha para trás, veja o que está fazendo. Veja se tem algo para ser consertado. Ah, mas é tudo errado. Veja aí. Se tornaram, então, merecedores
não estarei mais com vocês, se não destruírem do meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Verso 13. Vá, santifica o povo. Na minha Bíblia tem um ponto de exclamação, ou seja, uma ordem direta. Vá, Josué, e consagre o povo. Diga-lhes, santifique-se para amanhã, pois assim diz o Senhor do exército de Israel. Há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Isso acontece com a gente? Tem algo errado na nossa vida, tem algo errado no nosso coração, tem algo errado na família, e eu ainda quero que as coisas andem bem. Tem coisas erradas, eu sei que estou fazendo errado, e pior, estou fazendo errado escondido. E tô com a maior cara de pau, sorrindo, e quero que dê certo. E o Senhor não vai pesar a mão? O Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, vai deixar barato se eu, enquanto cabo do exército, quando me desafiaram, quando fizeram o que eu não queria, eu não punia a todos? Você acha que Deus não vai deixar a gente fazer o que quer? Irmãos, coloque a mão na consciência, pense. Irmãos, quem somos nós diante de Deus? Quem? Quem somos nós na fila do pão? Ninguém, não somos nada. E o Senhor diz, vocês não vão vencer enquanto vocês não fazerem isso. Verso 14, apresente de manhã na tribo, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um de cada clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Verso 15, aquele que for pego com coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. Desobedecer ao Senhor é loucura. Desobedecer ao Senhor é loucura. 16. Na manhã seguinte, Josué então mandou os israelitas virem à frente, segundo as tribos, e a de Judá foi escolhida. E o clã de Judá vieram à frente, e ele os escolheu Zeraitas, e fez o clã dos Zeraitas vir à frente, a família por família, e o escolhido foi Zirim, ou Zirim. Josué e a família de Zirim, Josué fez a família de Zirim vir à frente, homem por homem, e Acã, o filho de Carmim, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá, foi escolhido. E então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, Deus de Israel, diga a verdade, conta-me o que você fez, não me esconda nada. Daí a necessidade de nós confessar os nossos pecados, inclusive para os nossos irmãos. Às vezes nós guardamos, irmãos, presta atenção, nós guardamos um pecado. E esse pecado tem atrapalhado minha família, tem atrapalhado meu trabalho, tem atrapalhado minha saúde, tem atrapalhado minha vida, em todos os sentidos. E você fica escondendo, guardando. Sabe, irmãos, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu acho muito estranho quando pessoas têm uma doença ou receberam um diagnóstico médico, é um câncer, não importa o que seja. Não quero que ninguém saiba. Qual é o sentido disso? Elas chegam a dizer, não, é porque eu não quero que as pessoas me olhem com cara de dó. Sim, quem é que vai orar por você? Quem é que vai cuidar de você? Não quero que ninguém saiba. Fecha parênteses, isso é o que eu acho. Respeitando cada um. Eu conto para a igreja, até quando eu macetei o dedo, não acabei de contar? Semana passada eu macetei, eu conto tudo. Porque quando eu conto, vocês oram por mim. E é assim que eu sou fortalecido. Claro, irmãos, guardando as devidas proporções. Não é para contar para todo mundo, não é qualquer coisa que se conta. Mas para o seu líder, né? Esposa, marido, pai, irmã. Sabe aquela? Você precisa. Está doendo. Eu estou com uma doença, eu estou com um problema, eu estou com alguma... Chame alguém. Mas não é para sair contando para a igreja, não. Não é para publicar no Instagram, Facebook, não é para ficar contando para qualquer um que se encontra pela rua. Não é, irmãos. Não é disso que eu estou dizendo. Mas a gente precisa desabafar.
Você sabe que existe uma estatística, isso foi publicado por psicólogos, por peritos criminais, por delegados, que, dado o momento, o marginal, o bandido, o assassino, ele precisa conversar com alguém. Tem gente que fica tão atormentado que ele se entrega, ninguém vai prender. Não tinha nem mandato de prisão, mas ele matou alguém escondido e, dado o momento, ele fica tão angustiado que ele se apresenta para a polícia. É a necessidade natural do ser humano de desabafar, de contar os seus problemas. Então, uma outra dica: não guarde para você as lutas. Procure alguém da sua confiança, de preferência seus líderes, de preferência gente de Deus, e desabe, chore. Lá no meu gabinete tem uma caixinha de lenço já estrategicamente posicionado. Tem gente que já conhece até onde está a caixinha, já vai lá, pega. Para chorar, para desabafar. Até os pastores. Você acha que eu não choro? Você acha que eu não vou desabafar? Você acha que eu não vou reclamar de você lá para outro pastor? Não, não vou não. Tem horas que eu preciso de um outro pastor. Eu choro mesmo, eu não tenho vergonha não. Aí ele ora comigo, a gente toma um café, ele me dá 2 tapinhas nas costas. Marcos, para de chorar, marche. Tá bom, aí eu venho cheio de energia, vocês nem sabem disso. Todo mundo precisa de alguém. Josué disse: Acã, meu filho, para a glória do Senhor Deus de Israel, diga a verdade. Abra o seu coração. Diga o que você fez e não me esconda nada. Tem gente que até fala, mas só fala meias verdades. Isso me irrita profundamente. Não é hora de desabafar, não é hora de contar tudo, não é hora de vomitar toda a verdade. Não, fica contando as prestações. Não, porque eu não queria impactar. Não queria... Ô, minha filha, tu já errou. Fala logo. Né? Na gíria aqui da Bahia, como é que é? Solta o doce logo. Adiante meu lado. Porque o que adianta fazer um meio curativo? Não vai infeccionar igual? Tem gente que faz que nem eu, já contei essa história. Quando eu caía, ralava o joelho, minha mãe tinha aquele mentiolato que ardia, e eu não contava a minha mãe, porque se eu contasse, ela ia lavar com sabão, com escova, e ia fazer o curativo. Então eu, com medo da dor do curativo, não contava para ela o ferimento, e andava assim, ó, com a perna dura. Às vezes o sangue escorria para ela, mas não contava, com medo que ela fizesse o curativo. Tem gente que é assim. Não quer contar o seu erro e aí anda ferido, cabeça baixa, calado, triste, não produz. Tem gente que quer sair da igreja para ninguém saber. Que negócio é, que criancice é isso, gente? Vamos acordar para a vida. Nós vivemos numa comunidade, numa igreja. Nós não falamos hoje que igreja é para isso? Para que serve a igreja mesmo? Para amar, para consolar, para instruir. Para isso. Tem gente que esconde. Aí no verso 20, olha a sua Bíblia. Acã respondeu: é verdade, eu pequei contra o Senhor Deus de Israel. E o que eu fiz foi o seguinte, aqui ele vai soltar o que ele fez. Verso 21. Quando eu vi os despojos de uma bela capa feita pelos babilônicos, uma capa colorida, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei. Eu me apossei deles, então escondi no chão da minha tenda com a prata por baixo. Cobiça. O olho viu, o coração não aguentou. Cuidado com o que você está vendo. Cuidado. Aquele soldado, quem sabe na hora de entrar com a espada destruindo tudo, ele diz: eu não vou... Uma capa tão bonita. Quem sabe ele colocou a primeira vez, olhou, olha que capa, que caimento lindo, colorida, prata, ouro. Não, para lá. Ninguém vai perceber. Infidelidade. Infidelidade. Traiu a confiança do Senhor, quebrou a aliança do Senhor. Traiu. Trocou a glória de Deus, trocou a vitória, por quê? Por uma capa bonita que vai se rasgar e que se vai perder. Ah, pastor, mas também ele pegou prata e ouro que vai perecer. A gente às vezes troca a glória do Senhor. Às vezes nós trocamos a nossa família, nós trocamos o amor de Deus por coisas do aqui e agora. Vale a pena? Verso 22. Josué, então,
enviou alguns homens e correram até a tenda de Aquém, e lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. Retiraram da tenda e as levaram a Josué e a todos os israelitas e as puseram perante o Senhor. Verso 24, então Josué, com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e os seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo que lhe pertencia ao vale de Jacó. Mas para lá, quem é que errou aqui? Não foi Acã? O que a mulher, a coitadinha da mulher que não participou da batalha, o que aquela coitada tem a ver com isso? Lembra do exército? Quando um faz, todo mundo paga? Nas nossas famílias não é diferente. A coitadinha da mulher. E pior, os filhos, o gado, a tenda, tudo. Retiraram tudo e levaram para fora. O que será que vai acontecer lá fora? Verso 25, Josué disse, por que você nos causou essa desgraça? Hoje o Senhor causará a sua desgraça. E todo Israel apedrejou e depois apedrejou também os seus. A mulher levando pedrada, quem sabe dizer, mas não fui eu. Eu não tive culpa, eu amei, eu lavei, eu passei, eu cuidei. Enquanto eu estava cuidando dos meus filhos, o meu marido estava servindo o exército de Josué. Eu não sabia, eu fui pega de surpresa. Não parece injusto isso? E foram apedrejados. E queimou tudo o que eles tinham no fogo. Sobre Acã, ergueu-se um grande monte de pedras, que existe, segundo o texto, até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo, ou afastou do fogo a sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale do Acor, nome que permanece até hoje. Que história triste. Que história triste. Só cabe para nós agora a reflexão. Nós já vimos que com o Senhor, no capítulo 6, todas as vezes que nós obedecemos, nós temos vitória. Não tem inimigo, não tem gigante, não tem nada. Nós vamos batalhar e vamos ser vencedores. Em tudo, somos mais do que vencedores. Mas ao contrário, é verdadeiro. Se afaste de Deus. Se afaste da palavra para você ver o que acontece com você. Aliás, não só com você, irmãos. Todas as vezes em que você, lá na sua empresa, faz algo que fora do regulamento, toda vez que você, na sua empresa, quebra um regulamento de segurança, você coloca em risco toda a empresa. Toda vez que você quebra uma regra de trânsito, de segurança, você coloca em risco não apenas você no carro, com quem está dentro com você no carro e a outra família. A gente vê vídeos assim de gente dormindo no trânsito, gente fazendo loucura no trânsito, atravessando a pista, matando a outra família inteira. Por quê? Negligência. Por quê? Porque o orgulho, porque a soberba, porque a cegueira, porque o desejo. E nós, irmãos? Como é que você está agindo? Pastor, eu sou eu. Não. Você não é só você. Pastor, eu não sou casado, eu sou solteiro. Pois é, você tem pai e mãe, tem irmãos, você tem família. Cada vez que você faz alguma coisa, você envergonha seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família, o seu nome, a sua descendência. Você, imagine casado, a esposa que faz algo, envergonha seu marido, envergonha suas filhas. Você, pai, você, líder. Nós acabamos de receber uma homenagem aqui, né? Homem Batista. Como é que está a sua vida? Eu queria que você baixasse sua cabeça, pensasse. O que é que você anda fazendo? O que é que você ainda não confessou? O que é que você está fazendo escondido? O que você está fazendo escondido vai impactar na minha vida como pastor. Vai impactar na Nibs, vai impactar no campo missionário. A igreja não vai andar, a igreja vai sofrer. E eu, como pastor, talvez tenha que fazer igual a Josué,
rasgar as minhas roupas, jogar um monte de terra em cima e dizer: Senhor, por que que a Nibs não está andando? Por que que nós não estamos conseguindo atingir a comunidade? Por que que vidas não estão sendo restauradas? Por que que a igreja não está conseguindo cumprir o vídeo do Senhor? Será que o Senhor vai ter que revelar a mim, vai dizer: Marcos, a Nibs não está andando, por mais que você se esforce. A Nibs não está crescendo porque há membros. Será que Deus precisa me mostrar o seu nome? Ore a Deus, Senhor, eu não quero cometer esse erro. Senhor, eu não quero prejudicar minha esposa, eu não quero prejudicar meu marido, meus filhos, pelo meu erro. É bem verdade que a Bíblia diz: a alma que pecar, essa vai pagar. Mas nós atrapalhamos, nós machucamos. Nessa manhã, Pai, as pessoas estão aqui, Senhor, com suas cabeças baixas. Cada uma pessoa está, quem sabe, lembrando dos seus erros, quem sabe dessa semana, semana passada, quem sabe nos últimos meses. Cada pessoa está aqui, Senhor, olhando, e o Senhor está fazendo com que elas lembrem dos seus erros. E eu não estou falando apenas do erro moral, do erro ético. Eu estou falando da quebra da aliança. Eu estou falando da desobediência, do afastamento espiritual, porque Acã não considerou a palavra do Senhor. Acã olhou para os seus sentimentos, para o seu prazer. Ele olhou aquela capa, olhou o ouro e disse: eu não vou destruir. Nessa manhã, se você quiser ter vitória para você e para sua família, você vai ter que primeiro confessar, como Acã confessou a Josué. Segundo, você vai ter que tirar para fora da sua tenda, da sua casa, aquilo que está em pecado. Quem sabe tirar do seu coração, tirar da sua mente, tirar do seu dia a dia aquilo que está contra a vontade de Deus. Você não percebe que você está machucando a sua família, você não percebe que você está machucando aos outros, você não percebe que as coisas andam ruim, porque quando Deus se afasta de nós, é como se uma grande nuvem preta e sombria anda acompanhando a gente. Não há paz, não há prazer, não importa a comida mais saborosa, não vai ter gosto de nada, parece isopor. Não vai ter cama macia porque nós ficamos atormentados, o próprio diabo vai nos atormentando. Hoje é o dia da vitória. Hoje é o dia em que você vai pedir perdão. Hoje é o dia em que você vai reconciliar com Deus e com a sua família e com as coisas que você faz. Diga no seu coração: Senhor, me perdoe. Eu não quero ser levado para fora da minha tenda junto com a minha família e com os meus pertences. Eu não quero ser destruído, eu não quero ser eliminado. Senhor, me perdoe. Sua palavra diz que o Senhor é tão maravilhoso em graça e em perdão, que não há pecado que não possa ser perdoado. Aquele que confessa e deixa, diz a palavra, alcança a misericórdia. Hoje é o dia. Hoje é o dia em que nós vamos participar dessa grande ceia do Senhor. Nós vamos relembrar a ordem que o Senhor nos deu. A ordem. Façam isso em memória de mim até que eu venha, anunciando a morte do Senhor. Ah, Deus, nós não queremos fazer isso de maneira indigna. E mais, nós não queremos ficar fora dessa comunhão. Tenha coragem. Largue a vergonha, a soberba. Não se engane. É hoje o dia em que o Senhor está com a sua vitória pronta. Os seus próximos inimigos serão derrubados como aquele muro caiu, se você se chegar a Deus. Se você confessar, se você deixar. Igreja, purifique-se. Purifique-se, assim como Josué disse ao povo: purifique-se, porque amanhã vocês terão que prestar conta ao Senhor. E no dia seguinte, cada tribo, cada família, cada homem e mulher teve que se apresentar ao Senhor. Assim vai acontecer com a gente. Qual vai ser o dia em que você vai ter que se apresentar ao Senhor? E se hoje for seu último dia, você quer se apresentar ao Senhor com pecado oculto? Qual vai ser
Será que Deus mudou? Será que Deus só agiu assim no tempo de Josué e de Acã? Agora ele é bonzinho? Ele mudou? Nosso Deus muda? Não. Nosso Deus é imutável. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua igreja. Sonda, Pai, os nossos corações. Que eles possam ter a coragem de dizer tudo, não esconder nada do Senhor. Se derramar na sua presença. Confessar pecado. E dizer, Senhor, eu quero mudar. Senhor, quem sabe eu estou trocando algo que parece ser bonito aos meus olhos. Essa situação parece ser melhor, mas não é. É uma capa dos babilônicos. O que nós estamos vendo é uma capa colorida, tem muita beleza, está certinho, eu me sinto confortável com ela, mas ela vai trazer a morte e a destruição. Nem todo ouro e toda prata vai poder salvar o homem. A Bíblia diz, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Deus, hoje é o dia do conserto. Derrama, Pai, a sua unção sobre cada família, para que nós possamos ser aqui santificados, para que todos que aqui estão e todos que estão assistindo esse vídeo possam nesse momento se derramar diante do Senhor e sair daqui, Senhor, pisando nas nuvens, sem nenhum pecado escondido. Que nós possamos, ó Deus, perdoar as pessoas e nos perdoar. Que nós possamos, ó Deus, retomar aquilo que ficou pela metade. Senhor, nos dê força, nós não queremos ser destruídos, mas a sua palavra é muito clara. Vai haver destruição terrível, e eu não estou profetizando de mim mesmo, assim é a palavra do Senhor. Assim aconteceu e assim vai acontecer, e assim sempre vai acontecer, porque Deus é amor, mas é justiça. Abençoe o seu povo, Pai. Nós queremos fazer parte desse momento de ceia com um coração perdoado, não apenas com medo da destruição, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos amou primeiro. Nos abençoe e abençoe essa igreja, para que todo pecado, Senhor, seja extirpado desse lugar, de maneira que nós possamos avançar e vencer os próximos inimigos. Nós não queremos ser derrotados como Ai derrotou Israel. Nós não queremos ter baixa os 36 homens que morreram lá no combate de Ai. Nós não queremos perder nenhum. Nós queremos marchar com a arca à nossa frente, com o Senhor indo à nossa frente. Nós queremos dar um grito, um brado de vitória, e os muros cairão, as barreiras cairão. É assim que nós queremos, ser vitoriosos e não derrotados. Satanás é que está derrotado, Senhor. Abençoe o teu povo, de maneira que nós possamos, ó Deus, participar sem culpa. Assim nós oramos, entendendo que confessamos e que estamos pedindo perdão, e o Senhor está nos perdoando, em nome de Jesus.